Bom dia, queridos. Bom dia, meus amados. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja o Senhor por mais essa linda manhã de domingo, que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos novamente aqui para compartilharmos um maravilhoso devocional, uma revelação do Senhor para os nossos corações através da Tua Palavra. E o nosso título diz assim: compartilhe as boas novas. E a palavra é em João 4:3-4, que fala: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então Jesus sabia que ele deveria passar por Samaria, né? Jesus sabia que ele deveria levar as boas novas ali para Samaria, embora os judeus não costumassem passar por Samaria. Jesus sabia que ali havia uma alma sedenta, uma alma necessitada das boas novas do Senhor. E assim Jesus foi até Samaria. E queridos, isso me fez lembrar que o Senhor tem vidas para alcançar em muitos e muitos lugares. Em lugares improváveis, em lugares onde a gente nem imagina que o Senhor manifeste na sua presença. Mas o Senhor não tem um lugar próprio, um lugar assim, é só aqui que eu manifesto o meu poder, é só aqui que eu encontro a presença de Deus, tipo, só na igreja, se buscarmos, encontraremos. Não, há boas novas do Senhor, precisam ser levadas em todos os lugares, a todas as criaturas. E eu vou compartilhar uma experiência aqui muito rápido com vocês, vou tentar resumir ao máximo, porque é sempre muito grande, né, o que eu quero dizer, e eu tento resumir, mas enfim, mediante essa palavra, né, que devemos levar as boas novas do Senhor, eu fui impulsionada a levar o testemunho do meu irmão e da minha mãe dentro de um consultório médico. E no momento ali em que o Senhor me impulsionou a contar o testemunho para aquela doutora Luciana Wang, é o nome de uma médica maravilhosa, muito bem conceituada, professora da USP, nas clínicas, e a gente estava ali naquele consultório, eu, minha irmã, a doutora e alguns residentes, e naquele momento em que o Senhor me impulsionou para falar de Jesus, falar que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, né, queridos? Eu comecei ali, impulsionada pelo Espírito Santo, eu não sei nem que momento foi que o Senhor preparou para eu estar falando assim, como foi que começou tudo aquilo. Mas eu só sei que nós nos vemos ali envolvidos por uma presença de Deus tão grande dentro daquele consultório, que eu chorava, minha mãe chorava, a doutora chorava muito, os residentes choravam. E aquela doutora, ela se levantou, falou: posso te dar um abraço? Ali ela me abraçou e ela pegou minha mão e falou: puxa vida, você não sabe como eu precisava ouvir isso? Você não sabe como eu precisava saber que existe uma porta, que Jesus é a porta. E ali, querido, o Espírito Santo alcançou aquela vida, aquela alma, e aquela doutora começou a espalhar também as boas novas do Senhor. Eu sei que ali naquele consultório, como o testemunho é muito grande, tem 1h40 de duração no YouTube, eu falei: doutora, eu fiz um resumo pequeno, né, de tudo o que Deus fez, e tá aqui, ó, o papelzinho escrito, né, no YouTube, onde a doutora pode assistir com mais detalhes. E eu sei, queridos, que dura 1h40 o testemunho. E a doutora depois me encontrou no Instagram e mandou algumas mensagens e falou: olha, eu assisti o testemunho por 2 vezes. E toda vez que eu assisto, toda vez que eu falo do testemunho com meus amigos, com os doutores lá, em todos os lugares que ela vai, ela falou: eu falo e Jesus transborda e eu não consigo, e eu choro. Eu vou confessar para você que em 20 anos nada mais me conectava a Jesus. Eu não queria ouvir falar de Deus, falar de Jesus, porque não me tocava,
Mas naquele dia 8 de agosto, naquele consultório, o Senhor tocou meu coração e transformou a minha vida. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. E ela, queridas, no final do ano, colocou lá postagens, né, de que foi um ano maravilhoso, um ano que ela encontrou Jesus. E o Senhor faz assim, no momento mais improvável, né, o Senhor move tudo. O Senhor nos move a levar as suas boas novas, a sua palavra, o seu evangelho de salvação, e vidas são tocadas, transformadas. E a doutora disse assim, olha, eu vi que lá no testemunho você fala que Deus te revelou que sua mãe seria uma semente do bem, que seria plantada, floresceria, geraria frutos. E eu sei que ninguém gostaria de perder o irmão, a mãe, ter a irmã com os mesmos sintomas no mesmo hospital onde perdeu o irmão, mas pode ter certeza que aquele momento foi o momento que Deus preparou para me encontrar. E como você diz lá no testemunho, que o Senhor falou que era propósito de salvação, a recolha do seu irmão, realmente sim. Porque, queridos, o Senhor levou o meu irmão no dia 25 e revelou todas as coisas, revelou que estava salvando, né? Meu irmão partiu falando sobre a porta de João 10, 9, 11, onde Jesus disse, eu sou a porta, né? Se entrares por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem. Não vou contar o testemunho aqui porque não dá, mas o meu irmão partiu falando sobre, né, essa porta. E 10 dias depois, minha mãezinha, sem saber que meu irmão estava até sepultado, falou da mesma porta. E, queridos, naquele dia 25 que o Senhor levou meu irmão, no dia 27 foi o sepultamento, eu cheguei em casa junto com meu marido e eu abri a palavra do Senhor, e lá em Samuel estava dizendo, sou eu Deus que dou a vida, o Deus que tira a vida, faço descer a sepultura e faço subir. E eu falei, Senhor, eu entendi, Pai, que o Senhor levou meu irmão, que o Senhor salvou meu irmão. Eu te louvo porque o Senhor o salvou. Mas, Pai, com que propósito o Senhor levaria meu irmão tão novo, tão cheio de vida, tão cheio de saúde, tão cheio de sonhos, de projetos? E o Senhor falou claramente para mim, propósito de salvação não só para a vida do Moisés, mas para milhares de almas. Então, nessa parte do testemunho, a doutora me disse, olha, pode ter certeza que Deus levou seu irmão, sua mãe, com propósito de salvação, porque eu sou uma semente, né, que brotou através desse testemunho. Esse testemunho me conectou novamente com Deus e eu sou outra pessoa, estou transformada. E, queridos, eu queria falar tanta coisa para vocês, mas o tempo já está avançado. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos que levar as boas obras do Senhor, né? Levar a boa notícia do Evangelho de Salvação. E a leitura diz assim, ó. Em tempos antigos, a hostilidade entre judeus e samaritanos era tão intensa que qualquer interação amistosa entre eles estaria fora da realidade. Contudo, Jesus, sempre pronto a desafiar normas e expectativas, escolheu atravessar Samaria durante uma de suas viagens. Ao parar junto a um poço na cidade de Sicar, ele não só quebrou barreiras culturais, mas transformou profundamente a vida de uma mulher samaritana e de toda a cidade. Oferecendo-lhe água viva, Jesus a libertou de seu passado e a esperou a se tornar uma mensageira da esperança e da transformação no lugar em que ela habitava. E é assim que Jesus faz. Jesus transformou também a vida da doutora e ela virou uma mensageira do Senhor, compartilhando também a palavra, o testemunho para outros, né? Então o Senhor toca profundo os corações e as pessoas são impactadas e são assim dispostas a levar o Evangelho também, porque o Evangelho é transformador, né? E assim como Jesus se aventurou por Samaria, somos convocados a anunciar a sua mensagem pelo mundo. O Senhor nos convoca a anunciar as boas novas, o Evangelho de salvação em todos os lugares, ao mundo. Ao abraçarmos nossa missão, não nos é pedido necessariamente que abandonemos tudo para pregar
em terras distantes, apesar de essa nobre vocação ser destinada a alguns. Entretanto, onde quer que estejamos, somos chamados para mudar o mundo por meio do nosso viver. Mas a pergunta é, como as pessoas ao nosso redor percebem o reflexo de Cristo em nós? Anunciar o reino vai além de utilizar a palavra. Nosso testemunho pessoal refletindo em cada ato e bondade, cada gesto de amor em nossa integridade, ecoa mais alto do que qualquer sermão. Não somos chamados para julgar, mas para amar, e podemos compartilhar a água viva para tantos que estão sedentos pelo mundo, precisando desesperadamente de uma transformação na vida. Jesus chamou cada um de nós para sermos luz, por isso não rejeite esse chamado, mas siga com confiança, alcançando e promovendo a mudança que o mundo precisa. E a nossa frase do dia diz assim: Jesus não veio restaurar uma religião, mas restaurar relacionamentos. E a palavra-chave é anunciar. Em Isaías 52:7 fala que conformosos são, os pés dos que propagam, o evangelho do Senhor. Está escrito aqui, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E a palavra do Senhor também aqui em Lucas 4:18-19 fala: Jesus anuncia as boas novas, a liberdade aos oprimidos, aos prisioneiros, a restauração, da visão aos cegos. Jesus cura, liberta, e Jesus é a esperança aos necessitados. E o evangelho de salvação, as boas novas do Senhor é tudo isso, é cura, é libertação, é paz, Jesus é o príncipe da paz, e a paz que excede todo entendimento. Jesus é algo tão precioso, é algo de mais maravilhoso que nós temos nas nossas vidas, e nós devemos compartilhar esse Jesus maravilhoso com todos, em todos os lugares. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos, e que o Senhor fale melhor em nossos corações, em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Jesus, hoje nós nos colocamos em Tua presença para pedir, Senhor Jesus, coragem e sabedoria para anunciar, ó Pai, as Suas boas novas às pessoas ao nosso redor. Senhor, que nós possamos compartilhar com amor e verdade o que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos usados por Ti, levando esperança e restauração a quem está perdido, desmotivado, entristecido, desanimado, descrente, distante dos Teus caminhos, Senhor. Que as nossas palavras reflitam a Tua graça e o Teu amor. Que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor, para levar o Teu Evangelho transformador de paz em meio à guerra, de tranquilidade em meio às aflições, e de fé e coragem em dias atribulados. Senhor Jesus, e abrigo em dias de tempestade. Que possamos, Senhor, unir pessoas, Senhor Jesus, para que, através, Senhor, das nossas vidas, Pai, seja levado o puro, Senhor, Evangelho, que possamos, Jesus, levar a Tua palavra com muita humildade e reverência, Senhor, que o Teu amor alcance e transforme vidas, assim, Senhor, como foi na vida da mulher samaritana, que possamos, Senhor Jesus, levar, Pai querido, fôlego de vida e esperança a todos os necessitados. Senhor Jesus, assim como o Senhor impactou a vida da doutora Luciana, a sua equipe, assim, Pai, como o Senhor manifestou a Tua presença, a Tua glória maravilhosa naquele consultório, que possamos, Senhor Jesus, ser enviados em todos os lugares, em muitos lugares, para levarmos, Senhor, o Teu Evangelho, para levarmos a Tua paz, a Tua cura, a Tua salvação, Deus. Eu entrego, Pai, a vida de cada querido, cada amado, que acompanha, Senhor, os devocionais todos os dias, toda manhã, tarde ou noite, que o Senhor possa, Senhor Deus, envolver essas mentes, esses
corações, motivá-los, Senhor Jesus, a levar o teu evangelho por onde andar, seja, Senhor, na escola, no trabalho, na rua, no ônibus, na praça, no metrô, num consultório médico, seja onde for, Pai, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, nos impulsionar, nos envolver, Senhor Jesus, Deus, e nos fazer levar, Pai, essa palavra maravilhosa, as boas novas do Senhor por onde nós formos, por onde nós andarmos. Em nome de Jesus, Deus, te louvo e te agradeço por essa palavra, por essa manhã, por esse devocional, por esses queridos. Senhor, muito obrigada, te louvo. Deus, que seja um dia de bênçãos, de vitória, de glória, de realizações, de muita presença do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Um beijo grande, queridos, no coração de vocês. E eu sempre falo e o testemunho fica pela metade, porque nunca dá para contar tudo, mas quem não assistiu, quem não sabe ainda o testemunho completo, está ali no canal do YouTube Testifica Cast, no meu nome Raquel Aguiar. Vocês encontram o testemunho ali completo para entender melhor do que eu tô falando, que eu sempre falo uma coisinha em outra. E esse testemunho, né, que é a cura da minha irmã, onde a doutora disse, obrigada a Deus, né, por eu estar nos planos dele, de encontrar vocês, de vocês serem pessoas que me conectaram novamente a ele. Obrigado, Deus, por ter me usado como instrumento de cura para a vida da Eliane, que é a minha irmã. Então, nessa quinta passada estivemos no consultório dela, levamos ali uma cesta personalizada, uma xícara personalizada com semente do bem, né, que é o projeto que o Senhor revelou no monte, também assim quando o Senhor falava que minha mãe seria uma sementinha que seria plantada, floresceria, geraria muitos frutos. O Senhor mostrava ali uma árvore e o nome do projeto, Semente do Bem. Tudo isso foi revelado no monte e o Senhor, tudo que revelou, confirmou. E depois eu vou postar também aqui no canal do YouTube um pouquinho dessa homenagem que a gente fez para a doutora, um pouquinho do testemunho para vocês não ficarem tão perdidos e entender melhor tudo isso que eu tento dizer em tão pouco tempo. Beijo grande, queridos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.